Então vamos à palavra de hoje, João capítulo 3, e vamos ler versículos 1 até o versículo 12 com bastante calma. Vou ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Olha o que Jesus disse para ele. Acudiu Jesus: tu és mestre. Ele era mestre em Israel, e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Olha que Jesus fala: se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Vamos orar. Deus, que quer que entendamos a verdade, abra o nosso entendimento, Senhor, não somente o nosso, dos que estão aqui, mas daqueles irmãozinhos lá da internet que ouvirão essa palavra. Se houver véu, que seja removido, Senhor, para que venhamos entender a grandeza da verdade daquilo que é Evangelho. Oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Nicodemos, um fariseu, um dos principais dos judeus. Vai acompanhando isso e pondo isso na sua mente. Um homem de muito conhecimento religioso, de princípios religiosos, de prestígio na nação dele. Só que ele não entendia nada das coisas referentes ao reino de Deus. Ele veio procurar Jesus e falou: olha, Jesus, chamou Jesus de Rabi, mestre. Ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. Agora presta atenção nisso aqui, isso é um ponto culminante. O que Jesus responde para ele? Se alguém não nascer de novo, outra tradução, nascer do alto, o que vai acontecer com essa pessoa que se não nascer de novo? Não pode ver o reino de Deus. Se não acontecer isso dentro dela, olha, está cheio de igrejas evangélicas, cheio de gente lá dentro que nunca nasceu de novo, nem entende o que é evangelho. Vou ser mais pesado ainda, tem pastores, missionários, apóstolos, que nunca nasceram de novo, não consegue ver o reino de Deus. Mas alguém diria: pastor, o senhor está exagerando. Como é que o senhor prova isso? Sabe como eu provo? Por aquilo que eles pregam na televisão e no rádio. Porque aquilo que eles falam, que eles ensinam, a agorada que eles dão, as rosas ungidas, o óleo de Israel, o suco de uva que é sangue de Jesus, as espadinhas ungidas, as chavinhas da vitória, pedacinho de pano de veste de Jesus, a água do Rio Jordão, essas coisas que eles pregam e ensinam, prova que eles não enxergaram o reino de Deus e nem entraram no reino de Deus. Porque se eles praticam isso e ensinam isso, é prova de que não nasceram de novo,
e não entraram e nem vê o reino de Deus. Você está entendendo, queridos? O que é o novo nascimento? Vamos recapitular as mesmas coisas. Lá no princípio Deus disse para o homem, não coma do fruto, porque o dia que você comer vai morrer. Ele comeu e morreu. Matou a raça humana inteirinha por causa do pecado de Adão. O que diz em Romanos 5,12? Por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. E pelo pecado entrou uma segunda coisa chamada morte. Contaminou todos os homens, passou para todos os homens, todos pecaram. Então o primeiro casal morreu e transmitiram essa morte para toda a raça humana, que toda a raça humana veio daquele casal. Morreram. São mortos com corpos vivos, é só isso. Mas por dentro, aquela imagem e semelhança de Deus. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus não é um corpo humano. A imagem e semelhança de Deus é espírito. Então, quando o homem pecou, comeu do fruto, morreu, destruiu a imagem e semelhança de Deus. Dentro dele, tudo se apagou. É como uma lâmpada que se apaga. É uma lâmpada, mas não tem mais vida, não tem mais luz. Apagou-se, se destruiu. Perdeu o contato com o mundo invisível, passou a ser um homem voltado para a carne, para os desejos da carne, para o mundo material, só para isso. Não tem vida espiritual, morreu. Ele se torna religioso, faz um monte de coisas da religião, mas é morto. E todos aqueles que vieram de Adão nasceram mortos. Quando aquele jovem chegou para Jesus e falou, olha, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Na lei, como era o filho mais velho, o primogênito, ele tinha uma incumbência na vida dele. Que quando morresse o pai, ele era responsável pelo sepultamento do pai. Então esse homem queria seguir Jesus, mas ele falou, não, primeiro meu pai precisa morrer, eu tenho uma obrigação de sepultá-lo. Aí Jesus falou assim para ele, falou o quê? Deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Agora você vem e me segue. Então na ótica de Deus, o ser humano, na ótica de Deus, é morto, não tem vida. Ele tem vida na alma, na sua carne. Mas se tratando do mundo espiritual, ele é morto, ele é totalmente morto. Ele pode se tornar um religioso e bom religioso? Esse homem morto pode. Ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele pode se dedicar a um seminário, ele pode se trancar num convento ou num mosteiro, achando que vai agradar a Deus. Ele pode até ser pastor evangélico e apóstolo. Ele pode ser. Na alma. Mas lá dentro é morto. Nunca esqueça isso. Então, olha o Nicodemos, um dos principais dos judeus. Um homem que conhecia todo o Velho Testamento, toda a lei. Praticante da lei. Era fariseu. Rigorosíssimo em guardar a lei. Ele era mestre, ensinava, dava aula, um dos principais da sua nação. Religiosíssimo. Ele vem procurar Jesus, que Jesus disse, Nicodemos. Em outras palavras, olha, o teu conhecimento, a forma que você guarda a lei, a forma que você ensina, a pessoa que você é, o grau de instrução que você tem, a sua posição no meio do judaísmo, Nicodemos. Se não nascer de novo, tudo isso que você conhece, você não vai ver o reino de Deus. Se não acontece aqui dentro, não vai ver o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Vocês entendem isso? Por que hoje a igreja está cheia de gente que não nasceu de novo? Está cheio. A igreja está cheia de gente que quer show. Eles gostam de show. Eles gostam do monte. Olha o que fizeram da igreja. Presta atenção. Um montão de coisa que não é mais igreja, mas se autodenomina como igreja. Tem um monte de gente que não nasceu de novo. Uma igreja cuja liderança explora um membro financeiramente é sinal que não nasceu de novo, não vê o reino de Deus. Pode ter até no nome da igreja, do reino de Deus. Não nasceu de novo. Então,
teologia não faz ninguém nascer de novo. Se você puder estudar, assim seja. Ser religioso, está com uma Bíblia debaixo do braço, pôr roupa de santo, não faz ninguém nascer de novo. Cantar não faz ninguém nascer de novo. Pode frequentar a igreja há anos, não acordou ainda. Não faz ninguém nascer de novo. Pode entrar na santa doutrina, né, da lei. Não, isso aí não faz nascer de novo. Só Jesus é que faz uma pessoa. E onde é que ele nasce de novo? Assim como Adão pecou e morreu, agora aqui eu venho e eu creio em Cristo. E quando eu creio em Cristo, eu sou gerado, a nova criatura nasce dentro de mim. Você entende? E o que acontece? Acontece que eu começo a ver a Bíblia diferente. Primeira coisa que a nova criatura vai entender, o que é evangelho. Ela vai ter clareza de separação de lei e graça. Ela vai ter clareza da velha e da nova aliança. Ela vai ter clareza. Aqui dentro dela vem uma capacidade no espírito tão grande que ela começa a detectar essas coisas, enxergar um mundo evangélico totalmente diferente. Ela passa a discernir o que não é evangelho, claramente. Ela nasce por dentro. O que é nascido da carne é carne. Quem nasceu do espírito é o quê? É espírito. Então aquilo que morreu lá em Gênesis 3. Presta atenção. Cristo vem e traz de volta no evangelho. No Velho Testamento inteiro não tem ensino de novo nascimento. Procura. Pode procurar se tem essa palavra lá, porque a lei não faz ninguém nascer de novo. A velha aliança não tem poder de fazer alguém nascer de novo. Só Cristo que estabelece o Novo Testamento, a nova aliança, que quita o nosso pecado na cruz, é isso que tem poder de fazer uma pessoa nascer de novo. Então, quantos que se comunicam comigo e falam assim, pastor, eu estou 30 anos na igreja, olha, é assim, 28, 15, 10, sempre faltou alguma coisa. Quando eu comecei a entender o evangelho, eles falam a palavra deles. Parece que agora que eu me tornei crente, depois de 30 anos, eu falo, não é que parece que agora. É que agora você nasceu de novo pelo evangelho. Brotou a coisa, o novo homem interior nasceu pelo evangelho. Então você começou a entender o evangelho, tudo ficou vivo dentro de você, porque quando você nasce de novo, tudo fica vivo dentro de você. Se você só vem de domingo, vou buscar uma bênção, Deus me abençoe, eu estou preocupado, sabe, olha, me desculpe, é sinal de que é só religiosidade, não nasceu de novo, nem entende isso que eu estou te dizendo. Agora, quando você nasce de novo, está vivo, o evangelho é vivo, você é vivo por dentro. Comece a enxergar um mundo novo. O evangelho brilha, a graça de Deus é o teu pão, teu alimento, tua satisfação. Quando a pessoa não nasce de novo, ela vai ler, por exemplo, Gálatas, Efésios, não tem guerra, não tem empolgação, não tem vitória. Ela lê aquilo ali, não entende direito. Ela vai lá para Gideão, oh, que glória. Ela vai lá para Josué 1, ser forte, corajoso, você vai fazer esse povo entrar na terra, né? Seja forte, tenha bom ânimo, medita na lei. Olha o que Deus mandava para Josué, medita na lei de noite, né? Na lei, nem evangelho tinha lá. Você vai fazer com que o povo vá entrar, ele vai para lá porque ele entende isso. Mas quando nasce de novo, ele volta para as histórias do Velho Testamento, continuam bonitas. Mas agora ele entendeu o que é graça de Deus, ele descobriu o máximo, a obra de Cristo na cruz. Aquilo é bonito, mas não brilha mais. O que está brilhando é agora o Evangelho, aquilo que Cristo já fez por ele, e ele está entendendo. Então Nicodemos, uma pessoa com muito conhecimento da lei, sabia lá, Gênesis 3, que Adão havia caído e morrido, mas não entendia nada de novo nascimento. Ele não voltou para lá e falou, poxa, então quer dizer que Deus disse que Adão morreria. Então o que Jesus está dizendo é que aquilo que morreu vai viver. Não entendia isso, era mestre em Israel, não entendia
aquilo que Jesus Cristo falava para ele. Entende isso? Entende o que eu estou te dizendo ou não? Então, sinto dizer, eu vou repetir a mesma frase. A igreja evangélica está lotada de gente que não nasceu do alto, não nasceu de novo. Eles estão só aquele homem exterior fazendo um montão de rituais, de coisas, de obras. Infelizmente, quem não nasceu de novo ainda está morto, mesmo andando com a Bíblia debaixo do braço. Entende isso ou não? Está morto, mesmo andando com a Bíblia debaixo do braço. Então vamos lá. João, você está em João, volta um pouquinho aqui, vamos ler aqui. João capítulo 1. Versículo 12 a 14. Vai vendo aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, o que Deus fez? Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então presta atenção. Todos quantos receberam Jesus, acreditam. Não é aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Por exemplo, eu nunca vi ninguém aqui no Novo Testamento fazer apelo. Não leve a mal. Canta aquela música bonita, e você que quer aceitar Jesus, levanta a mão, vem aqui na frente. Eu nunca vi. Mas eu vejo gente dizendo assim, o que nós temos que fazer? Eu vejo Deus abrindo o coração de Lídia, para que Lídia entendesse o que Paulo estava pregando. Eu nunca vi apóstolo algum pedir para levantar a mão para aceitar Jesus. Não está na Bíblia, é um ritual da igreja. Procura aqui no Novo Testamento se existe. Vem aqui na frente e levanta a mão para aceitar Jesus. Não existe. Abra os olhos. Mas nós acostumamos fazer isso na igreja. A gente costuma fazer tanto ritual dentro da igreja. No fim, o nosso culto é 80% ritual. Não é evangelho, é ritual que a gente faz. Não é aceitar Jesus. Recebê-lo é diferente de aceitar. É quando me é revelado quem é Jesus Cristo. Quando os meus olhos espirituais são abertos, eu nasço de novo e entendo quem Ele é. Recebo Jesus de verdade na minha vida. Então o que acontece? Olha lá, Deus, versículo... Olha lá, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o poder de Deus opera na minha vida e me faz. Não sou eu que me faço. Deus me faz ser um filho de Deus. É Deus que me faz ser filho de Deus. Continua. Olha lá o que ele diz. Os quais não nasceram, olha aqui, olha. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Então, esses que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, eles não nasceram de carne e sangue, de uma relação sexual de um homem e de uma mulher. Não é esse é o nascimento carnal. O que é nascido da carne é carne. Mas eles nasceram como? Nasceram de Deus. De onde eles nasceram? De Deus. Deus gerou essas pessoas. Nasceu de Deus. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de onde? De Deus. Olha aqui o novo nascimento. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça. Cristo veio, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então vocês estão entendendo, queridos? De novo, o que é nascer de novo? É quando eu creio em Cristo de verdade. O recebo na minha vida. Então eu nasço, vou nascer por dentro no Espírito. Um homem interior nasce dentro de mim. Uma nova vida. Aquilo que eu não enxergava, eu começo a enxergar. O que eu não entendia na palavra, eu começo a entender. Eu tenho sede agora de conhecer o que é evangelho. Entende? Tudo se torna vivo e diferente. Eu cansei do ritual evangélico de culto. Eu descubro uma nova dimensão de adoração a Deus. Por que Jesus fala em João 4, o Pai procura os verdadeiros adoradores? Ué, no Velho Testamento não tinha verdadeiros adoradores? Quem eram aqueles do templo que cantavam? Né? Não foi aquele rei Josafá que pôs o pessoal do louvor na frente?
Você não encontra, a maior parte de louvores de hoje é baseado na lei, não na graça. Procura no Novo Testamento quanta coisa tem de louvor. Só tem lá no finalzinho de João, e eles cantaram um hino e foram. Jesus estava para ser preso, eles cantaram um hino e foram. E Paulo lá em Efésios fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor. Mas nada, não tem estratégia de louvor no Novo Testamento, não tem forma de música no Novo Testamento. Tudo que se faz de louvor hoje é tudo extraído do tempo da lei, do templo. Até levitas não existe no Novo Testamento. Ministério levítico acabou na cruz, é coisa da velha aliança. Mas no Novo Testamento, o que a igreja fala? Não, quem canta são os levitas. Não existe isso. Traz tudo do velho. Procura quanto ensino de louvor tem no Novo Testamento. Não tem nada. Vocês estão entendendo ou não? Então a gente entra num ritual de culto e vai assim e vai. A gente não pesquisa, não olha, não aprende. Mas quando eu nasço de novo, eu começo a enxergar Deus. Eu vejo que Deus não é monopólio de igreja nenhuma. Eu vejo que ninguém manipula Deus. Eu vejo que Deus me ama e perdoa todos os meus pecados. Que Deus é o meu Pai verdadeiramente. Eu descubro que ninguém controla Deus, ninguém põe Deus na parede. Ninguém compra Deus com dinheiro e com oferta. Eu vejo, começo a enxergar um mundo totalmente diferente. E vejo que Cristo é o centro de todas as coisas. E descubro que Evangelho começa depois da cruz. Tudo que é antes da cruz é lei e judaísmo. Os olhos se abrem para isso. Quem não nasceu de novo não enxerga essas coisas. Ele pode fazer curso de teologia, ouvir 500 pregadores na internet, encher a cabeça de muito conhecimento. Ele só tem conhecimento aqui, mas aqui não nasceu de novo. Sabe por quê? Ele está cheio de conhecimento, mas não tem vida. Tudo é tudo conflitante. A cabeça dele é conflitante. A vida dele é um problema. Ele vive depressivo no seu mundo emocional. Conhece aqui, mas não conhece aqui. Não conhece aqui, é diferente. Está bem claro isso? Se não nascer de novo, não vê. Se não nascer de novo, não entra. Presta atenção. Se não nascer de novo, não vê. Você chega uma pessoa e fala, você é salvo pela graça, não por obras. Quem está na lei era para você. Ele já te acha estranho, não te acha estranho? Você já passou por isso? Você chega para quem está no jugo e fala assim, esse negócio de campanha não precisa, acabou. Nós só somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Não existe negócio de campanha para alcançar isso, campanha para alcançar aquilo. Isso é coisa da religião. Ele olha para você assim, é capaz de falar, está amarrado, sui. Ele não entende, gente. Aí você lê as cartas de Paulo para ele, ele olha aquilo, ele tem um véu tão grande, a cabeça dele é um nó. Você já viu quando você não entendia nada de computador? Você foi a primeira vez, sentou diante de um computador lá num teclado assim, você não sabia o que apertava, para onde ia, a cabeça deles é isso, ele não sabe para que lado vai. Tenta falar da graça dele, chega para ele e fala assim, olha, meu irmão, Jesus já te libertou do império das trevas, você não precisa fazer campanha de libertação. Ele vai falar para você, ó, Satanás em pessoa. Ele não nasceu, ele não entende, gente. Você já foi justificado, a tua dívida está paga. Precisa pagar preço. Ele não entende, ele não nasceu de novo. Está fechado a mente dele. Está totalmente fechado a mente dele. Então vamos para a palavra, vamos lá. Vamos discorrer alguns versículos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ver o que Paulo fala a respeito disso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 14 e 15. A tônica está no versículo 15. Versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, fiz o quê? Vos gerei em Cristo.
Então o que Paulo está dizendo? Paulo foi aos Coríntios, pregou o que aos Coríntios? O que Paulo pregou aos Coríntios? Como os Coríntios foram gerados? Olha aqui, ó. Depois a gente volta no capítulo 4. Olha aqui, capítulo 2. Vê se Paulo pregava essas campanhas, essas mentiras que vêm pela televisão. Paulo não pregava isso. Paulo pregava o Cristo crucificado. Mesmo quem está na graça de Deus fala assim, a gente só prega o Cristo glorificado. Mas Paulo pregava o Cristo crucificado. Vou ler para você aqui, para você ver. Olha lá, eu, irmãos, versículo 2, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. O que Paulo vai fazer? Anunciar o testemunho de Deus. O que é o testemunho de Deus? É Cristo. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Cristo, Jesus Cristo, e esse crucificado. Como que Paulo se sentia? Foi em fraqueza, temor, grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, se apoiasse onde? No poder de Deus. Então o que Paulo foi pregar? Olha no versículo 2. Jesus Cristo crucificado. Como que Paulo gerou os coríntios em Cristo, pregando o Evangelho? E o que ele falava do Evangelho? A obra da cruz. Foi pregar, olha, Jesus Cristo crucificado. Eu não usei técnica de linguagem, não usei palavras persuasivas, para que a fé de vocês não se apoiasse em inteligência humana. Então, quando o indivíduo está apoiando a fé dele num copo com água, é inteligência humana, sabedoria humana, é mente. Quando o indivíduo está apoiando a fé dele numa rosa que deram para ele, é mente que produz essas religiosidades, não é Deus. Quando o indivíduo luta por um apóstolo, tem cobertura apostólica humana, todo apóstolo que está aí é humano, não tem poder nenhum para cobrir ninguém. É mente, é religião, é a mente, é sabedoria humana, é mentalidade que puseram na cabeça dele. Então Paulo não usou nada disso, ele procurou nada saber. O que Paulo pregou? A obra da cruz, Jesus Cristo crucificado. É isso que faz uma pessoa ser gerada no Evangelho. Quer ver? Vamos aqui, volta um pouquinho, capítulo 1 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha lá, versículo 18, olha o que ele fala. Certamente a palavra da cruz, olha lá como ele gerou, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. O que é a palavra da cruz? É o ensino do que aconteceu na cruz. É ensinar o Evangelho à pessoa que tudo que aconteceu na cruz é para nós. Então Paulo fala, certamente a palavra da cruz é loucura para quem está perdido, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Poder de Deus. É na palavra da cruz que eu descubro que eu fui liberto, que eu fui salvo, que eu fui selado com o Espírito Santo, que eu fui redimido, não sou escravo, sou liberto do império das trevas, sou justificado, sou reconciliado, me tornei filho de Deus, entende? Tenho a vida eterna vivendo aqui agora. É no ensino da palavra da cruz. Eu não encontro isso na velha aliança. É isso que é o poder de Deus que Paulo fala. Continua a leitura. Versículo 23 do mesmo capítulo. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo, olha, escândalo para quem está debaixo da lei. Escândalo para os judeus. Escândalo para quem está debaixo da lei. Loucura para os gentios, mas para os que foram chamados. Para os que foram chamados. Para os que foram chamados. Tanto judeus como gregos pregamos Cristo. O que Cristo crucificado é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde estávamos. Olha o versículo 15. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho, olha aqui, o novo nascimento, a pessoa ouve o Evangelho, Paulo fala, eu pelo Evangelho vos gerei, fiz vocês nascerem de novo em Cristo. Então, pelo conhecimento do Evangelho é que eu sou gerado. Nasce dentro de mim o homem interior salvo. Entende isso? Você sabe que você tem um homem interior ou não? Já aprendeu isso ou não? Então, quando eu ouvir o Evangelho, o centro do Evangelho é Cristo. Eu criei.
Eu sou gerado. Aquilo que Adão morreu, Deus me restitui. Eu sou gerado dentro de mim uma nova. A imagem e semelhança de Deus que Adão perdeu lá, Deus, através de Cristo, me dá aqui, através da nova aliança. A lei não pode fazer isso. A lei não tinha poder para fazer isso. Está bem claro isso, quando a gente divide lei e graça. Está bem claro isso. Continua. Efésios capítulo 2. Você está em Coríntios, vai um pouquinho para frente. Efésios 2. Vamos ver o que Paulo fala aqui. Versículo 22 a 24. Depois que ele fala sobre pela graça sois salvos, mediante a fé, explica toda essa coisa linda. Versículo 22. Eu falei o quê? Não, desculpe, Efésios capítulo 4, desculpe. 22 a 24. Olha o que ele fala. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. O que é o velho homem? É esse corpo, com as suas paixões, com a sua mentalidade. Ele fala que isso é o trato passado, nós temos que ir despojando. Nós somos defeituosos e erramos todo dia. Mas eu tenho que, pelo homem interior, ir mudando, despojando-me das coisas, os hábitos do velho homem. Isso é uma coisa demorada. Ir melhorando por dentro e despojando-me das coisas erradas do homem exterior. É o trato passado. Olha o que ele fala. No sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo a concupiscência do engano. E vos revistai, revistai aonde? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem. Onde está o novo homem? Que eu tenho que me revestir dele. Adão perdeu esse revestimento lá no pecado. Mas agora Cristo, através do seu sacrifício, traz esse revestimento, o novo homem. Nós somos revestidos da nova vida do novo homem. Você acredita nisso? Olha, podia estar aqui dizendo, receba, eis que te digo, você vai ter vitória, ralabaxarabacanta lamacaia, receba, eu estou vendo um anjo trazendo uma bandeja de prata e tem um óleo, está derramando na sua cabeça, rabaxalaba, enganar você com esse falso pentecostalismo. Ou então fazendo campanha, vem aqui que você vai ganhar dinheiro, primeiro você dá o seu dinheiro, depois você vai ficar rico, dá sua casa, seu carro, você tem que provar a Deus. Ele está te enganando com isso. Mas estou te falando coisas espirituais. Estou te falando do evangelho que está aqui, ó. Não estou te enganando. Então olha que Paulo fala. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha lá na mente. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Esse homem interior que nasceu de novo, que foi gerado pelo evangelho, ele é criado segundo Deus. Criado segundo Deus. Isso quer dizer que você tem um homem interior eterno aí dentro, eterno. Quando esse corpo, você deixar esse corpo, sai aí de dentro vivinho, já tem a vida eterna dentro de você. Esse é o verdadeiro cristão, esse é o filho de Deus, esse é o homem do evangelho. O evangelho gera esses homens interiores quando a pessoa recebe o evangelho e crê. Isso é a pregação do evangelho, não é coisa externa. Olha o que ele diz, vou ler de novo. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da onde? Procedentes da verdade. Esse homem criado segundo Deus. Então Cristo, através do evangelho, trouxe a imortalidade. Presta atenção. Esse homem interior aqui, ele é imortal. Você já é salvo. Ele tem que vir para fora. Você está entendendo ou não? Como é que ele vem para fora? Quando eu vou conhecendo a verdade. O Espírito vai renovando a minha mente, o Espírito do vosso entendimento. Então eu começo a perceber que eu tenho uma vida interior viva, diferente. É aí que
os medos, as depressões, as angústias, tristeza, medo do futuro, medo disso, medo daquilo, aquelas neuroses que vêm na sua cabeça, é aí que essas coisas vão se aquietando, sendo eliminadas pouco a pouco. Porque eu encontro muito crente com conflito na mente, é uma guerra aqui, é uma guerra ali, ai meu Deus, sabe, vive um inferno na cabeça. Sabe por quê? Porque o homem interior dele ou não nasceu de novo, ou o homem interior está tão fraquinho, ele está comendo o Velho Testamento, não se alimenta, está raquítico, está sem glóbulos vermelhos no sangue, ele está vivendo lá na velha aliança ainda que não dá vida. Vos revistais do novo homem criado segundo Deus. O homem criado segundo Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, volta lá. Volta um pouquinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4. Olha aqui o que Paulo fala. Ele está falando das tribulações que a gente tem. Então presta atenção. Não é agradável isso. Mas você sabe que as tribulações que a gente tem na vida, as lutas familiares, financeiras, os conflitos, elas servem para aperfeiçoar esse homem interior, trazê-lo para fora, amadurecer um homem perfeito dentro de você. Elas servem. Então, às vezes coisas que a gente fala assim, está amarrado, é o diabo que está fazendo, o próprio Deus é que está permitindo para nos aperfeiçoar. Depois, quando aquilo passa, você fala, meu Deus, como foi bom passar por aquilo. Eu detestava, eu ficava irritado. Eu pedi tantas vezes para Deus me libertar e nunca libertou. Agora eu estou vendo que eu precisava. Porque olha como eu estou livre agora, eu estou diferente. Aquilo foi um instrumento de bênção. Na hora eu achava que era coisa ruim. Mas aquilo foi um instrumento de bênção para mim viver a liberdade que eu estou vivendo hoje. É totalmente ao contrário. Se eu estou na lei, vou fazer campanha para me libertar. Versículo 16, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. O que Paulo está dizendo? Não desanime, não. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Quem que é o homem exterior? É essa carne aqui. É essa alma, é o homem exterior. Ele está se corrompendo. Quando ele fala se corromper, não é que ele está cometendo pecado, é que esse homem exterior está envelhecendo, enrugando, se desgastando e vai voltar ao pó. Não tem problema, todos nós vamos ficar velhos, pode passar tudo quanto é creme, esticar aqui, esticar, mas não dá para esticar lá dentro. Lá dentro não tem jeito. Não dá para fazer um creminho para o coração ficar novinho, não dá. Entende? Pode esticar, irmãs, estica mesmo. Até eu estou pensando em me esticar um pouco, porque estou ficando velho mesmo. Umas olheiras aqui, né? Depois vocês me dão a receita de um creme para tirar a orelha. Para diminuir o nariz também. Acho que tem tudo isso já, né? A língua também, porque às vezes a língua é muito grande. Tem alguma coisa para a língua, para falar menos? Não tem ainda, né? Que pena, né, irmãs? Os homens também. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o que está acontecendo dentro de nós? Contudo, o nosso homem interior, olha ele aqui, olha o nascido de Deus aqui, olha o homem interior, ele se renova. Está acontecendo do lado de fora que eu estou me corrompendo, envelhecendo. Mas uma coisa totalmente diferente acontece do lado de dentro. Eu estou cada vez melhor, o homem interior, o meu espírito está cada vez melhor enxergando as coisas celestiais. O homem eterno que está dentro de mim agora e de você está cada vez melhor. Não está escrito isso aqui? Por isso não desanimamos. Olha, a igreja precisa estar sendo treinada a enfrentar coisas difíceis. O evangelho de hoje quer tirar as coisas difíceis das pessoas. Você está desempregado, vem aqui, eu vou dar um olhinho aqui para passar na carteira, você vai arrumar um salário de 10 mil reais. Mas antes deixa aqui o envelope da fé. A igreja criou o evangelho é o seguinte,
Deus resolve os seus problemas. Deus resolve os seus problemas. Na terra, no mar e no... Não, como é que é? Na terra, no céu e no mar. Não há problemas para Deus. Olha o louvor. Você acha que isso é louvor? Deus resolve os seus problemas na terra, no ar e no mar ou no céu. Não há problemas para Deus. Então Deus não veio resolver problemas, gente. Às vezes Deus veio criar alguns problemas para a gente se aperfeiçoar, sabia disso? Mas é o contrário. Você vai cantar esse louvor? Já cantou esse louvor? Isso não é louvor, isso é a pior coisa. Isso cria na cabeça um falso evangelho que Deus vai resolver tudo, e não vai. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha lá, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então o que ele está dizendo? Que as tribulações que eu passo nessa vida, elas estão trabalhando para produzir em mim um eterno peso de glória. Então, pastor, você poderia perguntar, quer dizer que tem coisas difíceis que eu estou passando, mandando o diabo sair, vou tomar tudo que é meu, que o diabo me roubou, porque puseram isso na minha cabeça? Que são instrumentos de aperfeiçoamento, Eles nos ferem um pouquinho, ferem. Às vezes machuca um pouquinho, mas vai produzir um fruto no futuro de bênção, de aperfeiçoamento e de vitória. O problema é que nos ensinaram o seguinte, em vez da pessoa pregar o evangelho, ela fala assim, vem na igreja que seus problemas vão ser solucionados. A coisa mais falsa que tem é convidar alguém na igreja para solucionar problema. Aí vai cair numa igreja dessa que o pastor vai dar, olha, come esse papel aqui ungido, Deus vai resolver o seu problema. E vai comer papel. Outro dia eu falei isso aqui eu falei do capim, né? Capim ungido vai comer a toceira de capim. Aí me mandaram no zap assim, pastor, é verdade. Estava lá na igreja, tinha um cálice de azeite assim, era para ungir. Aí o irmão queria tanto aquilo, ele pegou o cálice de azeite e bebeu inteirinho. Não bebeu tudo, não sei se ele se sentiu bem depois, né? Mas tomam, é loucura. Vocês estão tentando fazer qualquer coisa por uma loucura que não é evangelho. Agora ele fala como a gente deve andar. Olha o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, elas vão acabar e vão passar. Mas as coisas que nós não vemos, elas são o quê? Eternas. Então como é que eu tenho que andar pela fé? Eu conheço o evangelho. Esse é o grande divisor de alma e espírito. Eu tenho que viver essa vida aqui, eu tenho problemas no meu homem exterior, e é uma luta, mas eu tenho que andar por aquilo que eu não vejo e creio. Se Deus diz que eu fui liberto do império das trevas, é por aí que eu ando e creio. Se Deus diz que eu fui reconciliado, é por aí que eu ando e creio. O mundo não vai dizer isso, mas eu não ando por aparência, eu ando pela fé. Então, quanto mais, presta atenção, quanto mais você, mesmo vivendo no mundo, se libertar das preocupações diárias que são massificantes na nossa mente e aprender a andar por aquilo que você não vê, mas pela fé, mais livre você vai se tornar, e você vai ver que aquilo que era um monstro não era, aquilo que era um grande dragão era uma lagartixinha, mas você viu um dragão na sua casa, era lagartixa. Tem um gatinho lá? Arruma um gatinho que ele come todos. A minha gata cata todas as coitadas, todas, eu fico com dó da lagartixa. Mas você viu um dragão. Mas quando começa a atentar para aquilo que não se vê, vai ver a lagartixinha não era tão grande, mas aquela coisa de andar por aparência era gigantesca. Então, o homem exterior se corrompe, mas dentro de nós está acontecendo o quê? Nasceu de novo o homem interior, o Filho de Deus está crescendo, crescendo, crescendo. Olha, Jesus está no barquinho. Eu vou te mostrar como Jesus andava no Espírito. Jesus está no barquinho.
O vento é forte, o barquinho está quase afundando, ele está dormindo na polpa do barco. Os discípulos estão, meu Deus, o Pedrão estava naquela fé, veio para crer, o Tomé estava lá, vamos acordar o mestre aí, vamos acordar o mestre. Mestre, acorda, não te importa que nós vamos perecer. Jesus acorda, deve ter dado uma espreguiçada. Olha o homem interior. Olhou para ele e falou, essa turma que está na carne aqui, esses religiosos aqui, tudo fazendo campanha do barco. Aí falou assim, venta, calma, tal. Tudo ficou calmo. Vocês estão entendendo a diferença? Ele estava ali por dentro, no espírito livre, perfeito. Está entendendo? Não? E a gente estava lá, eu vou vomitar, eu vou morrer. Jesus, socorro, socorro, vamos que tá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Vou cantar isso. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. No meu barquinho está Jesus. Vai cantar isso. Isso é louvor. Quem está na lei, ai que coisa linda. Não estou mais em barco nenhum. Vocês entendem? Vocês dão risada. Mas não está cantando uma besteira. Aí está todo mundo lá. O meu barquinho está. As irmãs assim, pentetam assim com a mãozinha. Ó. Jesus de Nazaré. Não é assim que faz? Cantando coisa errada. Aí eles estão lá no barco, outra tempestade, Jesus vem andando sobre as águas. O mar está assim, só que Jesus vinha levitando assim. É um fantasma! O Pedrão corajoso. Eles gritaram, é um fantasma. Jesus, vocês estão fazendo campanha ainda, estou vendo. Sou eu, calma, entrou no barco lá. Calmou tudo. Vocês entendem ou não? Se você aprender a andar pelo Espírito, não é Espírito Santo, é você no teu espírito. Você vai viver muito mais calmo, ter muito mais paz, mais confiança. Isso é andar pela fé. E o que te traz isso? É o homem interior, o evangelho ele come. Isso é que faz você amadurecer. Mas vamos para outro versículo, vamos. Não vou mais cantar no meu barquinho, está Jesus de Nazaré. Hein? Já saí, não leve a mão. Já saí, mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. Eu não canto isso, não tem nada de revoltado contra mim, essas ondas não me dão pavor, eu estou em Cristo, estou salvo. Não estou lá no mar, não, já saí disso, Jesus já me salvou dessas coisas. Aí vou ficar cantando isso, é bonito, mas... a mentalidade da velha aliança, do barco, do vento, do medo. As ondas atendem ao teu chamar, sossegai o piano. Tchá, 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 né? Fica todo mundo assim, ó. Já passou por isso? Aí as irmãs... glória, glória. Parece umas galinhas. O poder, poder do quê? Poder do quê? Que poder é esse? Aí você vai lá na casa dela, não lava a louça, briga com o marido, não é submissa. Poder de quê? Só do só disso, poder da igreja. E é hoje, né? Deixa me controlar aqui. Deixa eu me controlar. Vamos lá. Nós lemos agora 2 Coríntios. Agora vamos para Romanos capítulo 7. Volta um pouquinho, já é o próximo. E traz para frente. Romanos 7. Não se ofenda que eu falo assim. Sabe por quê? Lá do outro lado da internet tem tanta gente escravizada nisso que ouvindo isso, eles vão se libertar, eles vão acordar. Eles estão cansados dessas coisas, não aguentam mais. Eles não aguentam mais essa religiosidade. Estão por aqui de serem controlados. Não aguentam mais. A maior parte que está aqui veio através disso. Veio ou não veio? Acordou. O que eu falei? Romanos... Romanos 7. Isso, Romanos 7. Deixa eu ver aqui. Romanos 7, 22.
Ele está falando aqui da alma, do espírito, da carne, que é essa luta toda, mas quando ele fala no 22, porque no tocante ao homem interior, eu tenho o quê? Está escrito assim, homem interior, na tua Bíblia. Eu tenho o quê? Prazer na lei de Deus. Mas o que eu vejo no homem exterior, na minha carne? Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei do meu entendimento, da minha mente, me faz o quê? Prisioneiro da lei do pecado, que está onde? Nos meus membros. No homem interior eu tenho prazer em Deus. Mas o meu inimigo está aqui na minha carne. Na minha carne eu vejo um monte de paixão, de desejo, de coisa totalmente que quer me pender para o lado errado para não obedecer a Deus. Um conflito que todos nós temos. Está bem claro isso na sua mente? Está entendendo? Porque se não acontecer, meus irmãos, se não acontecer esse novo nascimento, se não acontecer esse ser gerado em Cristo pelo Evangelho, a coisa não vai. Eu sou um religioso evangélico. Eu não compreendo as coisas profundas daquilo que é Evangelho. Eu não compreendo. Só mais um? Só mais um. Então vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, volta ali. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós já passamos por lá. Vamos ler desde o versículo 3 para ficar claro isso aqui, olha. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Presta atenção. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, então o evangelho que Paulo pregava ainda estava encoberto, olha lá. Para quem é que está encoberto? É para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século, o que fez? Cegou o entendimento dos incrédulos, para quê? Para que lhes não resplandeça o que? A lei? Os ensinos da lei? Não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Deus desse século cegou o entendimento de quem não crê no evangelho. Para eles o evangelho está encoberto. Com qual finalidade? Para que não resplandeça neles a luz do evangelho da glória de Cristo. Olha como Paulo usa o termo. Evangelho da glória de Cristo, esse Cristo que é a imagem, é a parte visível de Deus. Aí ele diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Agora leia e entenda. Ele mesmo resplandeceu aonde? Em nosso coração, dentro de nós. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então ele cita lá, Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Gênesis, agora ele volta. Deus que resplandeceu Ele mesmo em nosso coração. É Ele que fez você enxergar, brilhar, acordar, nascer de novo. Com qual finalidade? Olha lá. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do quê? Do conhecimento. Conhecimento de quê? Da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. Cristo é a glória de Deus. Então, Ele mesmo iluminou, abriu o conhecimento para que a gente veja a grandeza de Deus na pessoa de Cristo. Olha o versículo 7. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro ele está dizendo? Esse homem interior, esse homem espírito. Em vasos de barro. O que é o vaso de barro? É esse nosso corpo, essa nossa natureza terrena. Ele fala, nós temos esse tesouro aqui dentro de um vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus. Para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. Então nós temos aí dentro de você, existe um homem e uma mulher interior, um filho de Deus. É o tesouro que habita nesse vaso de barro. Assim como aquela lagarta grandona vai para numa árvore, parece que ela morre ali, e de dentro dela ela fica ali, a casca abre e sai uma borboleta de asas azuis. Sai ou não sai? Você não aprendeu isso na escolinha? Então é isso, de dentro dessa casca aqui, presta atenção. Vai sair um filho lindo, brilhante. Você não sente isso agora por causa da tua alma, da tua carne, isso é muito agressivo, oprime o homem interior.
Mas aqui de dentro Deus vai tirar um filho perfeito, brilhante, semelhante a Jesus Cristo. Acredita ou não? É o homem interior. Você está sendo trabalhado já para isso. Você enxerga isso que eu estou te dizendo? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos terminar voltando em João 3. Vamos lá. A isto respondeu Jesus. Nicodemos diz: sabemos que é mestre, vem da parte de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Nicodemos respondeu? Jesus disse para Nicodemos. Respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, se não acontecer isso, como é que eu vou nascer de novo? Crendo em Jesus Cristo, sendo gerado pelo Evangelho da graça de Deus. Se alguém não nascer de novo, ele diz isso para um religioso que conhecia todo o Velho Testamento, que praticava a lei, que era mestre, um dos principais dos judeus no seu tempo, um homem de alta posição, mas não sabia nada de nascer de novo, estava morto na lei que ele ensinava. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o que Nicodemos entendia. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Não entendia nada de Gênesis 3, que o homem havia morrido na queda. Olha a mente dele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água aqui é a palavra, quem não nascer da palavra do Espírito, não pode entrar no reino. Agora ele mostra os nossos dois nascimentos. Olha aqui, ó. O que é nascido da carne é o quê? Carne. Mas quem nasceu do Espírito, a Espírito com letra maiúscula significa Espírito Santo. Quem nasceu do Espírito é o quê? Espírito. Então nós nascemos da carne, a nossa mãe nos gerou, esse corpo veio existir, nós vivemos o homem carnal externo. Mas quando eu criei em Cristo, fui gerado pelo Evangelho, eu nasci do Espírito Santo, eu sou Espírito. Você sabe que você é um Espírito, filho de Deus. Deus é Espírito e os filhos dele são Espírito. Aí, pastor, está parecendo feitiço. Não é feitiço não, é o que está escrito aqui. Você não é esse corpo é o seu homem exterior, você é um espírito aperfeiçoado que mora aqui dentro, com uma vontade de sair logo desse corpo. Quem é nascido da carne é carne, quem nasceu do espírito é? E quem são os verdadeiros adoradores agora? Você acha que adorar a Deus, levanta a mão, dá uma dancinha para lá, uma dancinha para cá, vai, batera, vai, você acha que isso é adorar a Deus? Não é. Quem são os verdadeiros adoradores? São os que nasceram do Espírito, que têm Espírito. Quem não tem, o louvor que ele faz é coisa morta, é música, não serve para nada. Porque Deus fala, procura os verdadeiros adoradores. Por acaso eles não tinham todo tipo de adoração e louvor no Velho Testamento? Não tinha um verdadeiro adorador. Por que procura? Porque eles estavam para começar a acontecer com o Evangelho. Vocês estão entendendo ou não? Deus estava ansioso para ter uma verdadeira adoração. Deus estava cansado de altar, de sacrifício, de morte de animais, de fogo, de templo, daquele templo cheio de coisa. Deus estava cansado daquilo, procurava os verdadeiros. O verdadeiro adorador é o que nasceu do Espírito, que é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Quem nasceu do Espírito Santo é? Não te admires de eu te dizer isso. Importa-vos nascer de novo. Aí Jesus Cristo fala: o vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do... Tenta prender o vento. Você pode pegar com um saquinho plástico e ficar ali um pouco de ar. O vento vem da esquerda, da direita, para cá. É livre. É livre. É ou não é? Quem pode segurar o vento? Assim é livre todo aquele que é nascido do... Você é livre, entenda isso, você é livre. Mas até que ponto o espírito do teu entendimento foi renovado para que você enxergue essas coisas? Fala assim, amém, vamos terminar.